Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar. Olha só, hein? Estamos começando o último ciclo do Chave do Enem. Passa rápido, passa voando. E agora entramos nas últimas 4 aulas que nós teremos de Chave do Enem. Lembrando que cada semana é um componente, é uma área, na verdade, do conhecimento e seus componentes. E começamos novamente o ciclo com linguagens e suas tecnologias. Está preparado? Está preparada? Então, senta aí porque hoje nós vamos ter língua portuguesa e literatura. Lembrando que depois tem simulado para que você possa resolver. Semana que vem, resolvemos o simulado que você resolveu durante a semana. Eu usei bastante a palavra resolver ali, né? Então, lembre-se, todo o material que nós usamos aqui está na sua apostilinha da CPB. Você pode voltar aqui no canal da Educação Adventista Brasil qualquer hora. Ano que vem, ano que vem não tem mais, não estou mais na escola, não tem mais chave do Enem. Está aqui no nosso canal, nós temos ali 4 anos de programa gravado para que você possa sempre voltar e assistir. Também pode compartilhar com quem está estudando vestibular. Conhece alguém que está estudando vestibular, se preparando para o Enem? Compartilhe também aqui que tem bastante conteúdo para você poder assistir. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa noite chave do Enem de linguagens e suas tecnologias com língua portuguesa. Então, rodou a vinheta. Fala, galerinha querida! E aí, tudo bem? Animados para mais uma aula aqui de língua portuguesa aqui no Chave do Enem? Então, vem com a gente para nós revisarmos alguns conteúdos que eu sei que você deve estar estudando para o seu vestibular, para o Enem, e não só para isso, né? Mas para a vida, assim eu espero. Então, o nosso conteúdo de hoje é regência nominal e crase. Nós já vimos em outras aulas também a regência verbal. São muito parecidas, mas o que vai mudar é o seu ponto de partida, certo? Então, o que seria a regência nominal? Então, a regência nominal nada mais é do que estabelecer relações de sentido entre o nome e o seu complemento. E no caso dos complementos nominais, que vai ser o complemento do nome, né? Eles serão sempre iniciados por uma preposição. Então, se você não lembra, dá uma olhadinha aí nas nossas aulas do Chave do Enem, porque tem uma aula falando sobre preposição, tá? Então, a preposição a, preposição de, preposição com e assim por diante. Bom, sempre nessas relações entre um nome e esse complemento, eu vou ter algum tipo de relação que a gente chama de termo regente e o termo regido. Quem que vai ser o termo regente? O termo regente, pensa no rei, né? O principal ali. Então, vai ser o nome. E quando a gente fala em nome no estudo da língua portuguesa, nós estamos falando de 3 possíveis classes gramaticais. Pode ser ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, certo? Para quem não se lembra dessas categorias, vamos lá. Substantivo é a classe de palavras que a gente usa para dar nomes a sentimentos, a pessoas, a lugares, a objetos e assim por diante. Os adjetivos são as características que nós damos a esses substantivos numa frase, né? E os advérbios são aquelas palavras que nós usamos para indicar algum tipo de circunstância, de tempo, lugar, modo, negação. Deu para lembrar? Bom, então, existem nomes como esses, não são todos, tá? Que vão pedir um complemento. Então, eles precisam ser regidos por uma preposição. Então, o básico dessa matéria, né, a regência nominal, é você saber que nome precisa de um complemento e, neste complemento, que preposição eu devo usar, certo? Então, vamos fazer um teste aqui para ver se vocês entenderam. Olha ali aquela frase, ó. Tenho saudade de meus amigos. Eu posso simplesmente falar assim, ó, tenho saudade. Poder eu até posso, né? Mas, se eu falar isso do nada, se não for uma resposta de alguma coisa, isso não vai fazer sentido nenhum. Por quê? Porque o substantivo saudade, ele pede um complemento. Se eu tenho saudade, eu tenho que ter saudade de alguém ou de alguma coisa. Tá vendo que
ao mesmo tempo que eu percebo que o substantivo saudade pede um complemento, eu já vou colocar imediatamente a preposição de, certo? Por quê? Porque esse complemento ele é regido pela preposição de, que é exigida pelo substantivo saudade, tá? Então é isso que a gente estuda na regência nominal, que nomes precisam de complemento e qual é a preposição que vai reger esse complemento e vai relacionar, obviamente, esse nome a esse complemento, certo? Então, nós temos aqui, só para dar uma lembradinha, de alguns casos aí de regência nominal. Então, quais são alguns dos substantivos que vão precisar de uma preposição? E que preposição seria essa? Então, por exemplo, ali, ó, quem é amigo de alguém. Se eu tenho aversão a alguma coisa. Se eu tenho interesse em alguma coisa. E assim vai, certo? Mas lembra que eu falei que esse termo nominal, ele também pode se referir a um adjetivo. Então, existem adjetivos que também vão pedir um complemento, que vai ser regido por uma preposição. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, se eu sou desatento a algo. Se eu tenho desprezo, é desprezo, gente? Acho que é, né? Tô meio cega ali. Deixa eu ver um que eu enxergo aqui, né? Acessível. Né? Então, acessível. Se é acessível a alguma coisa. Se é agradável a alguma coisa. Tá bom? Então, sempre que você usar esses adjetivos, automaticamente você vai precisar dessas preposições. E percebam que tem alguns adjetivos, tem alguns substantivos que vão poder ser usados com mais de uma preposição. Olha lá o último da nossa listinha de adjetivos. Ó. Eu posso usar a preposição com, a preposição de, a preposição em e a preposição por, tá? E temos também alguns advérbios que vão exigir algum tipo de complemento. E, obviamente, uma preposição vai estabelecer essa relação entre essas duas palavras. Então, compativelmente, se eu usar esse advérbio, eu tenho que saber que eu tenho que usar a preposição a. Favoravelmente, se eu sou favorável, se eu usar essa palavra, favoravelmente a alguém. Se é longe de. E assim vai, tá bom? Uma outra coisa importante, não sei se você lembra, mas as preposições são palavras invariáveis, né? Então, por exemplo, de é uma preposição. Mas, se eu estiver relacionando essa palavra que precisa de uma preposição de com um substantivo feminino em seguida, eu posso ter a junção dessas duas coisas, né? Que pode vir na forma contraída ou na forma combinada. Então, eu posso dizer da, do, ao e a com acento indicativo de crase, né? Que daí é o nosso próximo assunto. Porque crase tem tudo a ver com regência, tanto regência nominal quanto regência verbal, ok? Então, algumas diquinhas aí para você prestar atenção na hora de estabelecer essas relações de sentido. Sempre que encontrar um nome que parece exigir algo mais, que normalmente é um substantivo abstrato, como medo, receio, orgulho, vontade, ou adjetivos que também peçam algum tipo de complemento, apto, capaz, ansioso, ou alguns advérbios, né? Você tem que perguntar, qual que é a preposição que eu vou usar? Será que é a preposição de? Preposição para? Ou é a preposição com? Ou é a preposição a? Que preposição você vai usar aí com esses nomes, né? Com esse substantivo, com esse adjetivo, com esse advérbio? E não é uma preposição que vai surgir da nossa cabeça. Cada um vai escolher uma preposição. Não. Existem preposições que você precisa usar com aquele nome, certo? Em redação ou em provas objetivas, se tiver algum tipo de lacuna após um nome abstrato ou um adjetivo, você vai pensar da mesma forma. Então, que preposição eu vou usar para ligar esse substantivo, esse adjetivo ao seu complemento? Beleza? E agora o nosso próximo assunto também tem tudo a ver com a crase. Porque o que na verdade é a tal da crase?
Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho de regência nominal e automaticamente também um pouquinho de regência verbal. Não tem como falar de crase sem pensar nesses dois tipos de relações, tá? Lembra que a gente acabou de ver? Deixa eu voltar ali para você, ó. Vamos supor que eu queira usar o adjetivo acessível, tá? Beleza, quero usar este adjetivo. Então, isso é acessível à rua, vamos supor, tá? Então, se é acessível a, então eu tenho um adjetivo que pede a preposição a, mas a palavra que vem em seguida, que é o complemento, é a palavra rua, que é um substantivo feminino. Logo, o substantivo feminino, ele pode vir acompanhado de um artigo feminino que, coincidentemente, tem a mesma forma, um a, né? Então, nós teríamos ali dois as. Então, nós teríamos ali, se a gente fosse seguir essa lógica, acessível a rua. Ficaria estranho, né? Então, o que a lenda da gramática fez? Vamos deixar um azinho só e colocar o acento grave, que é aquele que vai indicar a fusão desses dois as, da fusão da preposição a e a fusão do artigo a. Porque, embora sejam formas iguais, né, eles vão ter funções diferentes. A preposição liga um termo a outro e o artigo vai acompanhar o substantivo, certo? Se nós tivéssemos, por exemplo, acessível ao posto, né? Por que agora automaticamente ficaria ao? Porque eu tenho palavras de formas diferentes. Então, eu tenho a preposição, que é exigida pelo termo acessível, e posto seria uma palavra masculina que exigiria um outro tipo de artigo, o artigo o. Então, aí nós teríamos uma combinação de uma preposição com um artigo. Nesse caso, não é necessário você fazer uma crase, porque você não tem duas formas iguais. Deu para entender? Então, aí já vai a nossa primeira dica de crase. Diante de palavras masculinas, nunca vai ocorrer crase. Por quê? Acho que você já entendeu, né? Porque o artigo que você usaria seria um artigo masculino e não feminino. Então, não teria como você fazer essa fusão, tá? Olha aqui outros exemplos, ó. Refiro-me à senhora. Então, aí eu tenho um verbo que precisa da preposição a. Quem se refere a alguém, tá? Então, esse verbo exige a preposição a. O que veio como complemento? A palavra senhora, né? Que é feminina. Então, ela viria acompanhada de um artigo feminino. Então, a mais a, crase a. Olha aí, ó. Dá até pra gente rimar, tá bom? Então, lembre-se que essas situações de regência são as principais situações que vão envolver o uso da crase. É claro que tem outras situações também que não estão relacionadas à regência, tá? E aí a gente tem vários outros exemplos. Passear a cavalo. Por que nesse caso não vai ter uma crase? Porque eu vou ter só o uso da preposição a e não tem a necessidade ali de você colocar o artigo o, né? Mas você até poderia colocar se fosse uma outra situação, mas não nessa frase. Então, você não usaria ali um artigo a para se referir a cavalo, por exemplo, né? Então, também não aconteceria. Entregou a uma carta. Nesse caso também, não teria como a gente colocar ali uma crase. Por quê? Porque o artigo que você usou é um artigo indefinido, uma, né? Então, não tem como você fazer a fusão de um a preposição com o uma que não é a mesma forma, certo? E também nós temos situações, por exemplo, chegou às 8 horas, né? Nesse caso, o às 8 horas é uma locução adverbial de tempo relacionado ao verbo chegar. Aqui nós temos um caso de que o uso da crase não está relacionado à regência, e sim à função adverbial que esse termo tem, ok? Então, a gente tem aqui também outros casos especiais para a gente se lembrar. Quando a gente usar o substantivo casa e terra, tá? Eu só vou poder usar o acento indicativo de crase
quando eu especificar que casa e que terra é essa. Olha ali o exemplo, ó, iremos à casa de meus avós. Por que tem crase? Porque quem vai a algum lugar e a palavra casa é uma palavra feminina, tá? Mas esse é um caso especial. Por quê? Porque eu só vou colocar a crase aí, mesmo que a palavra seja feminina, se eu tiver essa especificação. Então, casa de meus avós. Agora, olha o exemplo de baixo, ó. Não, aqui de novo a gente tem o mesmo exemplo. A terra e essa terra está especificando terra de nossos ancestrais, tá? Agora sim, o exemplo de baixo, ó. Chegamos à casa no horário previsto e fomos descansar. Por que nesse caso, então, não tem o uso da crase? Se a situação é praticamente a mesma, porque não houve a especificação da palavra casa e nem da palavra terra, tá? É um caso especial aí. Então, mesmo que o verbo exija a preposição a e a palavra seguinte também é feminina, não pode ocorrer a crase, tá? Outra situação especial é quando nós usarmos aí a expressão à distância, se houver especificação de espaço. Também é uma coisa importante. Quando não houver especificação de espaço, aí eu não posso usar o acento indicativo da crase, ok? Em casos de locução prepositiva, o uso da crase é obrigatório. Então, é uma locução prepositiva, não é um caso de regência. É daqueles casos que eu falei para vocês que não tem a ver com a regência. Então, ele prefere ficar à distância dos problemas, tá? Se a palavra distância for apenas um substantivo, também não haverá crase, tá? Não haverá crase. Quando que, então, a gente não pode de jeito nenhum usar a crase, né? Ou seja, o acento grave que vai indicar a ocorrência de crase. A gente fala usar a crase, né? Mas isso é um uso corriqueiro. Na verdade, nós deveríamos falar o acento indicativo de crase, tá? Porque o nome do acento mesmo é acento grave, que vai indicar a fusão desses dois As, tá? Então, um desses exemplos nós já tínhamos falado, diante de palavras masculinas nunca vai ocorrer crase. Por quê? Porque o artigo, se ele aparecer, vai ser o artigo o. Então, não tem como ter fusão de um A com um O, vai ter uma combinação. Antes de verbos também, não vai ocorrer crase. Por quê? Porque verbo não vem acompanhado de artigo. Então, esse A é só o A da preposição. Antes de pronomes pessoais, demonstrativos e indefinidos, também não vai ocorrer a crase. Por quê? Porque o A é só a preposição. Não tem ali a junção de um artigo. Diante de artigos indefinidos, nós já falamos sobre isso no exemplo passado. Então, eu tenho uma preposição a e um artigo indefinido, não outro a, né, para fazer essa fusão. Nas indicações de horas, se o artigo feminino já estiver acompanhado de uma preposição. Então, hoje vou começar a trabalhar desde as 7 horas. Tá vendo que aí não tem a crase, tá? E também, diante de expressões de duas palavras que se repetem, tem muita gente que é essa situação. Então, cara a cara, frente a frente, dia a dia. Esse a entre essas duas palavras repetidas nunca vai ter o acento indicativo de crase, tá bom? Então, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho com a nossa aula, que revisou os conteúdos de regência nominal e crase, tá bom? Faça uso, não só para as questões de português, mas na hora de você escrever, para que você não tenha nenhum tipo de desconto de um desvio gramatical, ok? Sucesso para todos, um beijo! Olá, seja bem-vindo mais uma vez agora ao módulo 2 da nossa apostila. E, gente, acabou, né? Não acabou?
Acabou literatura deste ano, né? O último encontro nosso aqui, claro, antes das correções dos exercícios ali do simulado. Mas a gente segue junto aí, tá bom? O que nós temos para hoje, então, nesse módulo 2? Geração de 22, em busca da identidade nacional. Queridos, vocês se lembram da nossa aula anterior que eu terminei falando de Semana de Arte Moderna, que aconteceu, né, em fevereiro de 1922, de 13 a 17, 13, 15, 17? Então, gente, a Semana de Arte Moderna, ela foi importantíssima para nós termos aqui, então, a primeira geração ou primeira fase do modernismo brasileiro. E, claro, fora a Semana de Arte Moderna, essa primeira fase, essa primeira geração, a geração de 22, como ficou conhecida, ela sofreu também uma forte influência das vanguardas europeias. Estão lembrados? Né? Do surrealismo, do dadaísmo, do cubismo, do expressionismo, do futurismo, ok? Então, e aí, claro, dentro dessa geração de 22, nós vamos ter como destaque a poesia. A apostila trouxe como título a Poesia de 22, Fase Heróica. Então, veja, as primeiras manifestações modernistas representaram o quê? O engajamento dos artistas em promover a reconstrução da arte. Lembra-se? Isso foi o que aconteceu na Semana de Arte Moderna. Eles trouxeram o quê? A reconstrução da arte. Eles procuraram inovar. Nós agora vamos trabalhar com o que é nosso. Não estamos mais presos à estrutura, né? Nós agora temos versos livres, versos brancos. Gente, não que não houvesse, claro, uma sistemática. Não, vamos escrever de qualquer jeito. Não. Os autores, né, os poetas, eles seguiam, sim, mas eles não estavam mais presos à arte pela arte, como foi no parnasianismo. Então, nós vamos ter essa geração de 22, eles agora vão procurar o quê? Reproduzir a literatura, eles vão reconstruir essa arte, não trazendo aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem cheia de formalismo, não. Agora eles vão reproduzir uma linguagem coloquial, tá? Com o objetivo de retratar o brasileiro como indivíduo. Então, pensem, né, nessa geração de 1922, como que era a nossa sociedade. E essas obras que retratavam aí esse brasileiro como indivíduo, ficou conhecida como fase heróica. Então, além de ser chamada de a primeira geração, a primeira fase, que é a geração de 22, ficou também conhecida como fase heróica. Por quê? Porque rompeu com as regras literárias vigentes. Então, agora, essa linguagem coloquial, e a gente vai ver muito isso nas poesias dos nossos autores brasileiros. E o que aconteceu, né? Nós tínhamos muitos escritores nossos que estavam fora do país. Com a chegada do modernismo no Brasil, esses intelectuais, eles saíram de lá, né, desses países, na Europa principalmente, e vieram aqui para o Brasil para fazer a diferença, tá? E claro, esses caras trouxeram assim, grandes ideias e implantaram essas ideias como brasileiras. Agora é o nacionalismo vigorando. O Brasil, as obras, melhor dizendo, elas tinham um toque nacionalista. O dia a dia do brasileiro passou a ser descrito de forma livre, objetiva e sem idealizações. Então, isso aqui você encontra na sua apostila, nas páginas 71 e 72. Como que era, então, o que estava acontecendo, tá, né, pelo mundo, aqui no Brasil, nesta época aí da geração de 22, 1922, logo após a Semana de Arte Moderna? Olha só, nós estamos agora nesse período entre as duas guerras mundiais, né? Então, nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial, ela foi ali de 1914 até 1917, e depois, então, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Então, a geração de 22, ela está aí, entre essas duas guerras mundiais. Em 1929, se lembram, nós tivemos a queda da Bolsa de Valores de Nova York, e isso trouxe aqui uma grande depressão, né? O estado emocional das pessoas ficou abalado. Aí, nós tivemos também
a República Velha, que é o café com leite. Café representado pelo estado de São Paulo e o leite representado por Minas Gerais. Tivemos uma crise inflacionária, gente. Novidade, né? Desculpa aí, mas eu não me contive. Novidade, uma crise inflacionária no Brasil. Protesto e levantes populares. Claro que nós tivemos lá a queda da Bolsa de Valores em 1929, isso repercutiu, né? A Bolsa de Valores de Nova York repercutiu no mundo inteiro e, claro, repercutiu aqui para nós também. Então, por isso, a crise inflacionária. Protesto e levantes populares. Foi um momento assim de muitos protestos, de muitos levantes populares. Nós tivemos o movimento tenentista, que aconteceu em 1922. Nós tivemos o aumento do número de imigrantes nas regiões mais desenvolvidas. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Então, nós tivemos ali o aumento do número de imigrantes. Fundação do Partido Comunista, foi fundado em 1962. E, gente, São Paulo, neste momento de 1922, era o grande centro cultural e econômico. Tanto é que a Semana de Arte Moderna foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo. Estão lembrados? Por quê? Era o grande centro cultural e econômico, ainda mais, né, com a política ali do café com leite, tá? Quais são as características da poesia de 22? Olha lá, nós temos um patriotismo exagerado, então nós temos ali um nacionalismo ufanista. O que é ufanista? É esse patriota exagerado, que tem orgulho excessivo de sua nação, tá? Então nós vamos ter aqui o nacionalismo ufanista. Nós vamos ter a valorização do cotidiano. Então, para isso, nós vamos ter o que? Uma linguagem coloquial, também chamada de informal, daí o informalismo. Vamos ter busca e resgate das raízes culturais brasileiras. Claro, agora os autores estavam focados no que é nosso. Lembra da Semana de Arte Moderna? É isso aí. Forte crítica à realidade, proposta de renovação artística e experimentação artística, forte oposição ao academicismo. Sim, se nós estamos trabalhando com informalidade, é óbvio que isso vai se opor ao academicismo, que é a linguagem culta, a norma padrão, tá? Valorização da linguagem puramente brasileira, e vocês vão ver isso por meio das obras. Uso de versos livres e brancos, que eu falei, né? Então não estão preocupados com a estrutura, não estão preocupados com a rima, mas claro, segue-se sim, né, gente? Um respeito à poesia, à estrutura da poesia, só não vai haver os versos, vamos ver que tem momentos que são mais longos, tá ok? Tem momentos que são mais curtos, então não está preocupado com essa estética também, né, do poema. Marcas de irreverência, ironia, sarcasmo, é claro, esse é o propósito, né, já que nós estamos com essa visão nacionalista, proposições anárquicas e quebra de valores, tá ok? Então, valores nesse período aí da geração de 22. Tanto é que na Semana de Arte Moderna, o Villa-Lobos entrou para tocar uma música. Sabem quem foi ele, né? Um cara bem famoso aí da música aqui no Brasil. Compôs o hino. É um dos autores aí. Ah, não, ele compôs... Ai, não vou me lembrar agora. Desculpa aí, gente. Tá aqui na cabeça. As Baquianas? Olha aí, ó, a produção me ajudou aqui. As Baquianas. Isso aí, obrigada, viu, produção? Nossa, gente culta, hein? Sabe por quê que ele me ajuda bastante, o pessoal da produção aqui? Porque eu sei que um deles é apaixonado por literatura, hein, gente? Obrigada, viu? E aí nós temos ali, né? Ele entrou na Semana de Arte Moderna, gente, usando casaca e calçando chinelos. Vocês acreditam? Nossa, aquilo ali foi... Nossa, foi um escândalo. Claro que ele alegou que ele estava com problema no pé, mas será? Ou foi uma forma de oposição ao que estava sendo trazido até então, né? Vamos inovar, vamos botar para quebrar. Essa era a visão da geração de 22. Quais são, então, os primeiros poetas da primeira fase do modernismo, essa fase conhecida como, né, fase heróica, tá, gente? Então, vamos lá. Esse é o nacionalismo ufanista. Primeiro deles, gente, Oswald de Andrade. Ele nasceu em 1890 e faleceu em 1954.
foi um dos mais importantes artistas da geração de 22. Estava na Semana de Arte Moderna, foi um dos caras que encabeçou a Semana de Arte Moderna, tá? E ele assumiu a liderança do movimento aqui no Brasil. Era polêmico, tinha um comportamento irônico, ele era irreverente, gente. As obras dele dá pra gente ver bastante isso. Combativo e transgressor na escrita. Transgressor na escrita, gente, por quê? Porque agora estão trabalhando com o coloquialismo, né? Fugindo do formalismo. Defendeu a valorização das nossas origens e do passado histórico-cultural brasileiro. Obras que ele escreveu, Manifesto Pau-Brasil, que a gente viu, né, que foi um dos manifestos lá no slide que a gente trouxe ali no período modernismo. Manifesto Antropófago. Esse manifesto antropófago tem a ver com o manifesto também que nós falamos sobre ele nos movimentos que surgiram lá no modernismo, no início do modernismo, né? Antes de se tornar escola literária, uma introdução ao modernismo. Antro, a gente sabe que é homem, ok? E fágico é a questão de tirar o melhor do outro, né? Então, é nesse sentido. E aqui é o que eles queriam, gente. Eles queriam tirar o melhor do que era nosso, do que é o país. Vamos trabalhar com o que é nosso, vamos fazer o nosso melhor. Vamos aqui, então, trazer o que é o melhor. E primeiro caderno de poesias do aluno Oswald de Andrade, que foi publicado em 1927. Então, o Manifesto Antropófago, ele foi publicado em 1928, tá? Logo após, né, o manifesto lá para o Brasil, beleza? Bom, e aí dentro dessa geração de 22, nós temos aqui esse poema, que é o mais conhecido do Oswald de Andrade, Canto de Regresso à Pátria. E esse poema, gente, ele conversa com Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha o que o Oswald de Andrade fez nessa geração de 22. Canto de regresso à pátria. Aquela pátria, o que está sendo aqui? Sarcástico, irônico. Aquela pátria descrita pelo Gonçalves Dias, será que ela ainda existe? Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosa. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo. Sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, Oswald de Andrade, ele era apaixonadérrimo por São Paulo. E por muitas vezes ele retrata a cidade de São Paulo em seus poemas. E aí, né, a gente tem essa pintura da Tarsila do Amaral, que também, né, vai fazer aí parte, tá? Vai retratar ele pode ser relacionado com esse poema e essa ideia nacionalista, né, essa valorização do que é nosso, tá ok? E o outro poeta dessa geração de 22 é o Mário de Andrade. Você deve estar pensando, prof, eles eram parentes? Não, gente, não eram irmãos, não eram primos, não eram nada, só eram amigos, tá ok? Dois poetas aí bem importantes dessa geração. São os Andrade, como a gente fala. Então, poeta de grande destaque da primeira fase do modernismo. E ele, né, o livro de poemas mais famoso da primeira fase modernista, escrita por Mário de Andrade, é Pauliceia Desvairada, tá? E aí ele apresenta a paisagem nacional, as modificações causadas pelo progresso, a presença de imigrantes e o apego à cidade da garoa, que é São Paulo, beleza? E aí eu trouxe esse poema dele, né? Inspiração. São Paulo. Ai, gente, desculpa, eu cometi um errinho. Deixa eu fazer a correção aqui, retificação. Quem é apaixonado, que era apaixonado por São Paulo, é o Mário de Andrade. O Oswald de Andrade, não, tá? Então, Mário de Andrade. Todos os poemas do Mário de Andrade, de uma forma ou outra, ele vai retratar São Paulo. Então, inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno,
elegância sutil, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon ao Godoal. São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Né? Então, isso aí está na obra, né, paulistana dele, tá? Lira paulistana. Então, vejam, gente, aqui vocês percebam que o poema ele traz várias reticências, né? É como se o poeta estivesse parando, porque pensando como representar o amor dele por essa cidade, esse nacionalismo todo aqui, né, por meio da poesia, tá? E aí o último, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira nasceu em 1886 e faleceu em 1968. Mesmo ano em que eu nasci, hein? 1968. Ele imprimiu sua marca na literatura por meio de um lirismo carregado de irreverência, de liberdade criadora e linguagem coloquial. Explorou temas do cotidiano e questões internas do ser humano, como a busca pela felicidade, a melancolia, o sofrimento, a morte e a solidão. O poema Vou-me Embora para Pazárgada é o mais consagrado de Bandeira, tá, gente? E ele é um poema bem extenso. E aí a gente vê muita musicalidade nos versos dos poemas de Manuel Bandeira. Sabe o poema O Trem? Né? Lá vem o trem, lá vem o trem, lá vem, né? Alguma coisa assim, tá? Todo o ritmo ali. Então, vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Vou-me embora para Pazárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pazárgada. Quem não quer ir embora para um lugar desse, né, gente? Então aqui vocês vejam que nessa valorização, certo, do que é nosso, né, do nacionalismo, a exacerbação aí, né, do que é nosso, tá? E a prosa da geração de 22. Então a gente falou da poesia de 22, agora a prosa. Gente, 2 autores se destacam aqui na prosa da geração de 22. Prosa são textos, né, escritos por parágrafos, certo? Então, Mário de Andrade, o romance Amar, Verbo Intransitivo, publicado em 1927, apresentou características marcantes da primeira fase moderna e sofreu outras críticas por trazer em seu enredo temas polêmicos voltados ao comportamento social das classes mais abastadas da época. E a outra obra dele, que é leitura obrigatória, Macunaíma. Tá? A gente cai nos vestibulares, cai no Enem. Macunaíma, ela foi publicada em 1928 e é considerado um marco cultural na literatura brasileira. Nesse romance, o autor apresenta um herói sem nenhum caráter. Gente, vocês pensaram? Um herói sem nenhum caráter. A narrativa ela é inovadora, é irreverente, é satírica, é humorística e é simbólica. Traz uma crítica direta ao romantismo e a idealização da construção da étnica brasileira. Quando a gente fala de étnica, estamos falando de etnia, né? Do povo brasileiro aí, tá? E retrata os fatos da nossa cultura e da nossa civilização de forma escrita, aproximando-se do jeito de falar do brasileiro comum. Gente, Macunaíma vai ter vários provérbios, vai ter palavras, né, vindas do folclore brasileiro, vai ter uma linguagem coloquial, tá? E aí, né, Macunaíma, eu trouxe aí a capa para vocês verem, o herói sem nenhum caráter, tá? Então é um herói sem nenhum caráter. Macunaíma nasce em uma tribo na selva amazônica, é inteligente, só que ele é preguiçoso.
E ele é muito travesso. E por causa das travessuras, ele é abandonado pela mãe no meio do mato. Seduz a esposa do irmão, só que ele fica pouco tempo com ela, tá? A relação deles dura pouco tempo. Ele, depois disso, ele se apaixona por si, a mãe do mato, que deixa com ele o Muiraquitã. Olha aqui uma palavra, né, de origem indígena. Um amuleto que o herói acaba perdendo. Entre idas e vindas, recupera o amuleto e o perde novamente. Decepcionado com tudo que passou, sobe ao céu, briga com a lua e é transformado na constelação da Ursa Maior. Então vejo que é uma obra riquíssima, tá? Muito, muito cultural e bastante cobrada nos nossos vestibulares. E por último, Oswald de Andrade, que faz parte aí, né, da prosa da geração de 22, tá? Ele estreou na prosa de 22 com o romance Os Condenados. E aí Oswald de Andrade inova com essa obra, apresentando um romance com capítulos curtos. Essa redação, claro, né, ela é proposital, né, queridos? O personagem vai se desenvolvendo, o personagem vai desenvolvendo a narrativa à medida que vai lembrando. Por se tratar da memória, as lembranças são narradas de forma fragmentada. Então, por isso, Os Condenados. E aí eu trouxe para vocês, Os Condenados, ele faz parte de uma trilogia, tá? Aí nós temos ali a estrela de Absinto, tá? E por último, né, a Escada Vermelha, ok? E nós temos ali Memórias de um Sargento de Milícia, desculpa, Memórias Sentimentais de João Miramar, perdão, gente, Memórias Sentimentais de João Miramar, que também é uma obra escrita aí pelo Oswald de Andrade. Beleza, gente? Então, e claro, Memórias Sentimentais de João Miramar é uma das obras aí também bastante cobradas em prosa, né? Que é do nosso querido Mário de Andrade. Gente, por hoje é isso, tá? Desejo a vocês um ótimo estudo e não se esqueça de fazer aí o simulado. Grande abraço e até mais. Muito bem, tivemos nossas aulas, então agora é aquele momento que nós paramos um pouquinho, você vai ver dicas de redação para o Enem com o professor Tuts e depois tem resolução de exercícios. Lembrando que semana que vem nós voltamos, estamos na última semana do Chave do Enem. Olha, guarda isso aí, hein? É a última semana. Está acabando o ano, mas todo o material fica para sempre salvo aqui no canal Educação Adventista Brasil. Você pode acessar em qualquer momento, todos os vídeos estão aqui no nosso canal. Muito bem, então sem mais demoras, vamos para o prosseguimento e depois da correção, nos vemos na próxima semana. Fala aí, galerinha, tudo bem com você? Mais uma vez o Tuts na área aqui no Chave de Ouro, Chave do Enem. Vamos hoje trabalhar o último bloco da redação, fechou? Então vem comigo, pega papel e caneta na mão, vamos lá. Então aqui a gente vai abrir aqui o último bloco da redação, tá? Então colocar a canetinha aqui. Aqui nós estamos com a conclusão, anota aí, certo? Vamos colocar o nosso primeiro período, nosso segundo período, nosso terceiro período. Se você está assistindo só a essa dica aqui, ó, eu sugiro que você busque as outras, porque senão não vai fazer sentido o que nós estamos fazendo aqui, beleza? Então vamos lá. A conclusão, como que nós começamos a conclusão? Cara, eu vejo muita gente começando errado, tá? E aí leva problema lá no Enem e não entende por quê.
sempre comece com portanto, ok? Portanto. Não comece com logo, não comece com outro tipo de conectivo. Por quê, Tuts? Explica pra gente. Ó, o portanto é o único elemento que ele põe fim a um bloco, entendeu? Então eu estou falando da conclusão, que é o fim de um bloco, é o fim de uma redação. Se eu colocar o logo, eu estou colocando fim a um pensamento, ok? Então muita atenção com isso, tá? Vamos lá, portanto, como que eu faço para ligar esse outro bloco aqui? Você vai colocar aqui, ó, tem várias, mas você pode colocar, por exemplo, o para tanto, ok? Vírgula. E aqui, esse último, você por essa tratativa. Tratativa, vírgula, ok? E eu já te explico por que a gente seleciona isso. Ah, Tuts, me diz uma coisa. Eu posso utilizar outras conjunções? Cara, pode, ok? Até uma questão de estilo, mas cuide bem se vai encaixar, tá? As que eu estou passando aqui para você, elas encaixam e dão muito certo. Agora, quando você tenta colocar outra, por exemplo, como eu falei, o logo no lugar do portanto, pode dar zebra. Fechou? Então vamos lá, o que eu faço nesse primeiro bloco aqui? Ó? Nesse primeiro bloco, portanto, você faz uma síntese, tá? Do que foi falado, argumentado, trazido no texto. Fechou? Cara, é bem breve, é muito breve aqui, tá? Porque o mais importante na conclusão é o que vem agora. Quando você coloca o para tanto, você vai fazer a seguinte coisa agora. Para tanto, você pode fazer assim, ó, cabe mais agente mais detalhamento, ok? Detalhamento mais verbo mais que ação, certo? Mais você coloca a fim de, por meio de. Ou você pode inverter se você quiser. Verbo, por meio de, a fim de. Vou te explicar o que acontece aqui. Então aqui eu coloco assim, ó, cabe. Vem um agente, por exemplo, lembra? Lá das dicas passadas. Agente só pode ser quem eu consigo processar. Eu não consigo processar a mídia, então mídia não é agente, mídia é meio, ok? Então, e cara, isso é um dos erros mais comuns que eu vejo. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Cabe ao Ministério da Educação, ok? Esse é o agente. O que eu coloco agora? Aqui, detalhamento. Você abre ali, ó. Você abre um travessão, tá? Você abre um travessão aqui e entre o travessão você vai colocar órgão responsável pelas diretrizes da educação básica brasileira. Fechou o travessão. Agora você coloca o verbo. Qual é a ação que você quer? Coloque isso no infinitivo, ó. Construir, definir, organizar, fazer, promover, ok? Colocou o verbo no infinitivo, agora vem um complemento para esse verbo. Vem o quê? Essa é a ação, na verdade, ó. Desenvolver o quê? Uma grade curricular que valorize tal coisa. Essa é a sua proposta. É isso que você está colocando como proposta na sua conclusão, tá? E aí você coloca assim, ó, por meio de. Agora você coloca o meio que vai ser colocado isso em prática, ok? Por meio de uma emenda constitucional, por meio de uma mudança no perfil educacional do Brasil, né? Por meio de uma reforma educacional, por meio da mídia colocar isso em prática, em visualização, não sei. Um meio, aqui é um meio, tá? Depende muito da proposta que você colocou, o meio. Não é qualquer meio que vai dar certo. E aí você coloca a fim de. O que é o a fim de? A finalidade, tá? Então, qual é a finalidade dessa ação, tá? É de promover o quê? Desenvolver o quê? Fazer o quê? O que você quer com ela? Fechou? Quando você faz isso, aqui você vai fazer assim, nesse último bloco, você vai colocar por essa tratativa, você vai colocar, por exemplo, um verbo
assim, ó, vislumbrar-se-á, promover-se-á, vai colocar sempre nessa mesóclise, fica legal. Por quê? Porque aqui é o efeito que isso vai causar. Então, a partir do momento que acontecer a sua proposta, qual é o efeito proposto, né? Ah, eu vou ter uma educação mais segura, eu vou ter menos racismo, eu vou ter menos preconceito, tá? Então, o que vai acontecer depois que a sua proposta for colocada em prática? Agora eu quero falar uma coisa para você aqui, ó, para a gente finalizar essa questão aqui da conclusão, tá? Tese mais argumento 1 mais argumento 2. Eu tinha falado para você um exemplo de um triângulo. O triângulo ficou a tese aqui, aqui ficou o argumento 1, que é a causa, e aqui ficou o argumento 2, que é a consequência, certo? Então, queridos, por que o Tuts falou lá para você trabalhar com causa e consequência? Por quê? Porque eu nunca posso propor uma solução à consequência, porque daí é enxugar gelo, tá? É o que acontece no Brasil. Eu preciso propor uma solução à causa do problema, tá? Então, se eu estou com dor de cabeça, não adianta eu tomar um Anador, né? Fazendo propaganda aqui, ó. Não adianta você tomar um comprimido para dor de cabeça, porque terminado o efeito do comprimido que volta a dor de cabeça. Se você não atingir a causa da dor de cabeça, não vai sarar a dor de cabeça, entendeu? Então você precisa ter uma proposta que atinja a sua causa. E o efeito vai ser sobre a consequência, entendeu? Então vamos lá. Se a causa era o domínio da educação que o Tuts não tem sobre o Enem, e a consequência era a dificuldade que você teria de adentrar ao ensino médio, à universidade, o que você tinha que colocar como proposta de solução, né? A troca do professor Tuts, beleza? E qual seria o efeito da troca do professor Tuts? O quê? Você vislumbraria o quê? Uma possibilidade maior de adentrar ao universo da faculdade, entendeu? É isso que você precisa fazer. Quando a gente faz isso, a redação, a gente diz que ela... Eu vou tentar fazer um círculo aqui, ó. É como se a gente fechasse um círculo, tá? Ela inicia num problema e você fecha aquele problema, tá? Isso é o que nós chamamos de uma redação nota 1000, ok? Mas lembre-se, isso aqui é o escopo da redação. Dentro desse escopo tem muita coisa em jogo, que são aquelas dicas de ouro que eu já passei para você, como que a gente faz para gabaritar a competência 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então volta lá, dá uma olhadinha, porque daí você vai estar preparadíssimo. Fechou? Qualquer dúvida, dá aquela clicada aí, liga para os caras aí do Chave do Enem, só tem fera, cara, fala com teu professor, vai, cara, assiste várias vezes, cara, debulha assistir vídeos do Chave do Enem. Os professores estão rasgando dicas aí, ó, e eu tenho certeza que você vai detonar. Valeu? Tô contigo. Abraço. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Segundo ano, então vem comigo agora, correção de exercício, hein? Correção de exercício, vocês tiveram ali uma semana, eu sei que deu um probleminha no sisteminha, mas fizeram, vamos agora corrigir as questões de geografia. Estamos falando um pouco de geopolítica, né? Então vamos lá. Primeira questão da UERJ, tá? Para o vestibular 2026, olha, bem atual, foi agora, no meio do ano, aplicado. Então, 3 dias antes da invasão militar da Ucrânia, iniciada no dia 24 de 2 de 22, Putin deslanchou o que muitos especialistas consideram ser uma provocação à própria existência da Ucrânia como nação independente. Em discurso televisivo, o presidente russo afirmara: na verdade, a Ucrânia nunca teve uma completa e estável tradição estatal. E a partir de 91, final da União Soviética, né, dissolução, ela seguiu o caminho da cópia mecânica de modelos alienígenas, sem ligação com a história e a realidade ucraniana. Aqui foi retirado ali, né, de um material que fala sobre isso, da história, né? Então a afirmação do presidente
Vladimir Putin, transcrita no texto, é indicativo das pretensões do governante em, né, restabelecer, olha, ele fala ali, nunca foi independente, na verdade, só aproveitou 91 com a dissolução da União Soviética, pegou um modelo de nação e tentou copiar. Então, a tentativa é de restabelecer o controle territorial perdido com o final da União Soviética, né? Mesmo porque o Vladimir Putin ele invoca muito, ele não é comunista, né? Mas ele invoca muito aquela ideia da União Soviética grande, forte, com seus territórios, e a Ucrânia, né, é como se fosse o laboratório onde ele está começando a pôr em prática esse pensamento expansionista do território russo. Tá? Isso já aconteceu no passado, deu muita guerra, mas enfim, vamos para a questão 2. Tá? Então aqui é para relacionar os principais conflitos e guerras do quadro geopolítico global aos países envolvidos, numerando em parênteses, né, abaixo. Então nós temos aqui esses problemas. Tá? Então lá, na esteira da Primavera Árabe, deixa eu pegar aqui para ficar mais fácil. Na esteira da Primavera Árabe, protestos inicialmente pacíficos contra o presidente em 2011 transformaram em uma complexa guerra civil de grande escala entre forças opositoras. As mortes já passam de 300 mil. Os conflitos armados e bombardeiros nos quais se envolveram potências militares estrangeiras contra o grupo terrorista Estado Islâmico arrastam cidades inteiras. É uma das guerras mais sangrentas do planeta. Estamos falando o que aqui, pessoal? Estamos falando da Guerra da Síria. Tá? Estamos falando da Guerra da Síria, que começou com a Primavera Árabe lá em 2011 e terminou no final de 2024. Então, esse exercício, inclusive, aqui, ele foi feito um pouquinho antes, né, do fim do conflito, que, se não me engano, foi no novembro do ano passado, de 2024, né, quando o ditador Bashar al-Assad fugiu, né, para a Rússia. Tá? Então, seria 1. Então, aqui eu já posso eliminar a B e a C. Vamos para 2. Conflito armado iniciado com a anexação da Península da Crimeia em 2014. Opa! Tá ali, né? Guerra da Rússia. Guerra da Rússia é 3. Já sabemos que é, então, a D. Sim, você pode usar essa estratégia para resolver exercícios, hein? Pega ali qual você conhece e coloca lá embaixo, tá? Então, você acaba de ler ali, depois pode ver, tem dúvidas? Volta na aula da semana passada, a gente consegue falar um pouco mais sobre isso. Muito bem, questão 3. Em meio à mais longa pausa nos combates no Iêmen, isso aqui é uma questão do ano passado também, mais de 9 meses, a Arábia Saudita e os rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, retomaram negociações indiretas de acordo com as autoridades iemitas, sauditas e da ONU. Os dois lados esperam fortalecer o cessar-fogo informal, traçar um caminho para a negociação do fim da guerra civil que começou em 2014. Então, a Guerra Civil do Iêmen completou 8 anos em 2023, decorre do quê? Gente, decorre ali da famosa Primavera Árabe que nós vimos também na aula passada. Quando o governo do Iêmen foi derrubado pelo povo contra a ditadura, só que ali os Houthis, apoiados pelo Irã, inclusive nessa guerra que teve agora Palestina e Israel, o Iêmen entrou, porque o Iêmen, sendo apoiado pelo Irã, apoia a Palestina, e Israel acabou também atacando eles, teve ali uma troca de ataques. Isso tudo, esse governo está no poder, apoiado pelo Irã, desde a revolução chamada Primavera Árabe, que nós vimos na aula passada e na sua apostila está bem descrito ali. Tem até os países que participaram, as características. Volta lá que de vez em quando aparece uma questão dessa. Essa questão começa com uma imagem, nós temos ali uma torre com um avião atravessando, Todo mundo que leu minimamente, a história recente do mundo consegue relacionar, o ataque ao World Trade Center, que aconteceu ali em setembro, 11 de setembro de 2001. Muito bem, então vamos lá para ver o que pede a questão. O evento retratado pela obra teve como consequência para a geopolítica global o quê? Então, consequência, tá? O World Trade Center foi um ataque coordenado, não foi somente lá, foi um ataque ao Pentágono, foi uma tentativa de ataque à Casa Branca e o ataque coordenado às duas torres do World Trade Center, promovido por um grupo terrorista religioso, de origem religiosa, que a gente vai ver isso melhor no segundo módulo, tá, da apostila,
para atacar o poder ocidental. É uma questão bem simbólica e catastrófica, terrível, né? Eu lembro desse dia, eu estava na escola, eu tinha acabado de fazer prova de química, fui para o restaurante da escola, estava todo mundo parado vendo ali acontecer, né? Eu lembro de ver o segundo avião entrando na torre, sabe? Foi uma coisa triste, um dia ruim, sabe? Pesado, triste, né? Sabendo que tantas pessoas não tem nada a ver com a situação acabaram morrendo ali. Mas enfim, né? Isso acabou gerando o que nós chamamos de doutrina Bush, né? Que é o ataque preventivo. Então, os Estados Unidos começa a avançar militarmente em territórios que ele considera que defende o terrorismo. Então, a partir disso, os Estados Unidos, sem grandes cerimônias, começa a atacar territórios onde eles consideram que há proteção ao terrorismo. Ok? Muito bem. Próxima questão, questão 5, da Unesp. Então, entre os desdobramentos provocados pela Primavera Árabe, iniciada no final de 2010, muitos autores colocam só 2011, mas, né, aquele períodozinho ali que o mundo estava vivendo uma crise econômica dos bancos que faliram nos Estados Unidos, na Europa, que também contribuiu pelo estopim disso, né, porque aumenta a fome. Então, o que nós podemos citar? Né? A deposição de governantes na Líbia, no Egito, e o início da violenta guerra civil na Síria, que só acabou agora em 2024. Tá? 2011 a 2024 foi o período da guerra da Síria, com centenas de milhares de mortos. Então, queridos, assim encerramos a questão de exercícios. Fica aí, porque depois de mim tem história, e nos vemos na próxima aula, a última aula do Chave do Enem nossa, hein? Então, não perca, porque está acabando o ano, está acabando aqui o nosso programa. Um forte abraço, até mais! E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Vamos começar então a resolução do exercício do segundo ano. Tá? Começamos por essa charge aqui, né? O voto na urna, né? Seria o coronel ali, né? Segurando uma corda e a pessoa tentando votar. Tá? Então, no contexto da Primeira República Brasileira, a charge retrata a política café com leite, o populismo, o coronelismo e o voto a cabresto, a valorização do voto universal masculino, a comissão de verificação de poderes, o curral eleitoral e a política dos governadores. Então ali é uma questão bem fácil, só, né, tu ter um pouquinho de imaginação, tu vai conseguir acertar, que é o coronelismo e o voto a cabresto, tá? O cabresto é aquela cordinha ali que ele está segurando, né? Então, isso devido ao voto aberto na época, que eles tinham um controle muito grande. Vamos para 2, então. O coronelismo foi um sistema político, uma complexa rede de relações que vai desde o coronel, que aí no Rio Grande do Sul vai falar coronel, e no Nordeste vai falar coroné, né? Mas é coronel. Até o presidente da República, envolvendo compromissos recíprocos, né? Então vamos lá. A respeito do coronelismo na Primeira República Brasileira, em 1889 até 1930, né, que vamos ter ali o período da espada até a República Velha, assinale a afirmativa que identifique corretamente as características e o funcionamento desse sistema político. Tá? Então a alternativa correta é a D. Os coronéis utilizavam capangas para intimidar os eleitores, porque era aberto, né, nos locais de votação, o que era facilitado pelo voto aberto. No caso, então, eles, né, colocavam alguém na porta ali para verificar se os caras estavam votando em quem eles queriam. Tá? A 3, considerando a seguir o excerto do texto sobre o movimento tenentista, o tenentismo foi um catalisador do descontentamento de importantes setores da sociedade brasileira durante a década de 1920. Um dos pontos que eles vão trabalhar é justamente o fim do voto aberto. Conforme o conhecimento sobre o movimento tenentista, em 1920 e 30, no Brasil, 3 fatores de descontentamento que suscitaram a reação do tenentismo na esfera pública são, tá?
a dominação política nacional pelas oligarquias rurais, o coronelismo e as fraudes eleitorais. Tá? Então, justamente por causa do voto aberto. A 4, o termo coronelismo designa o sistema político que predominou durante a República Velha e é caracterizado pelo famoso voto a cabresto, pelo domínio das oligarquias. Oligarquia significa governo de poucos, tá? E pela política dos governadores, que era aquela relação recíproca em que os coronéis mandavam para a esfera estadual quem estava de acordo com os governadores e esses, né, ascendiam ao federal também de acordo com o presidente e vice-versa. Então aí tu recebia as benesses do presidente e dos governadores e era uma troca de favores. E a 5, assinale V para as proposições que apresentam práticas políticas que caracterizam o início da República no Brasil, e F para as que não apresentam. Então, coronelismo é um sistema político baseado em acordos entre troca de favores e reconhecimento, né? Já falamos que sim. Mandonismo, consolidação do poder nas mãos das elites que governavam graças às riquezas as quais controlavam, e clientelismo, estabeleciam a cooptação de determinados segmentos sociais por meio da utilização de recursos pertencentes ao Estado. E aí tu tem ali uma que VFF, FFF, todas estão erradas, C, todas estão certas, a D, a primeira está errada, a segunda está certa, a terceira está errada, e a E, as duas primeiras estão erradas e a terceira está correta. A alternativa correta é a C, todas estão corretas. Tem um livro muito bom chamado Coronelismo, Borgismo e Cooptação Política, que é muito interessante, vai falar sobre esse período aí, tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Então, amigos, ficamos por aqui, um grande abraço, espero que vocês tenham acertado as questões, é isso aí, beleza, tchau.